está começando mais um podcast do Adesivo, o podcast de número 15. Aê! E aí, Tom, beleza aí? Foi de virada de ano lá, cara. Ah, cara, eu dormi aqui. 2021. Eu vou lembrar uma coisa que a gente tinha comentado nos podcasts, que é que a gente ia escutar o nosso podcast no futuro. Sim. E a gente ouviu, cara, foi... Graças a Deus não morreu. Somos vitoriosos. Vitoriosos, mais um ano. É o Covid que lute. Covid que lute, exatamente. Hoje a gente tem um convidado especial que a gente está tentando trazer desde o ano passado. Faz tempo, né? Cara, faz tempo, cara. Faz tempo que vocês estão me chamando. Ó, Luiz Emanuele da Infosign, para quem não conhece, um portal de notícias exclusivo para você da comunicação visual, impressão digital, a coisa toda. Ele vai falar um pouquinho aí, Luiz. Valeu, obrigado. Olha a presença aí, meu. Obrigado, Cleber. Então... Galera, ó, antes da gente começar, a gente vai começar falando sobre os avisos, galera. A Imprimax estava no curso agora para o começo de janeiro, mas devido à pandemia a gente teve que dar uma segurada. Não tem previsão, tá, de retornar esses cursos por hora, a gente depende muito, né, de, enfim, vacina, etc, Covid, porque é curso presencial. Mas estaremos sempre aí com vídeos, instrução técnica. O curso não tá acontecendo, mas a gente tá... Conteúdo direto. Caramba, cara. Ó, toda sexta-feira, vídeo de instrução técnica, quarta-feira live, quinta-feira podcast do Adesivo. Podcast do Adesivo continua toda quinta-feira às 18 horas. A gente vai começar a fazer gravado, né, Tony? Até porque a gente tem alguns problemas quando faz ao vivo. O pessoal pode reclamar, o áudio tá baixo. Não, vamos tentar fazer ao vivo, mas um pouquinho lá na frente, a gente vai estudar melhor essa possibilidade do ao vivo. Por enquanto serão todos gravados. Tem o ideal e o possível, a gente está trabalhando com o possível. É o possível. Inclusive esse foi feito na terça-feira. Terça-feira. Não diremos qual, pode ser terça no futuro. A gente gosta de falar, a gente trabalha... Somos difíceis. Exato. Luizão, vamos começar aqui com esse papo aqui, cara. Vamos. Cara, vamos falar um pouquinho... Aliás, deixa eu, antes de começar, agradecer vocês. É nóis. Kleber, a Imprimax, que na verdade está com a gente lá no Infosign desde o começo. Verdade, tá bacana. E estava também com a gente lá na revista Sign. Então assim, a Imprimax realmente é uma empresa muito apoiadora, né, para as mídias de modo geral, mas acho que para o mercado, né? Então, assim, a minha experiência de mercado de comunicação visual, que deve ter uns 15 anos. Pouquinho, né? Por aí, cara, 15 anos, pouquinho. A Imprimax sempre foi assim um player, né, um fornecedor que sempre foi muito apoiador em todas essas iniciativas, né? Então acho que é um pilar para o nosso mercado aqui no Brasil, sem dúvida, assim, Estamos juntos. Sim. Estamos juntos. Não, sem puxar saquismo nem nada, mas de fato o papel do Imprimax assim é preponderante, muito importante para o mercado, assim, é um dos sustentáculos assim do mercado de comunicação visual brasileiro, certamente a Imprimax. Eu falo isso com toda a convicção, assim. É que, por exemplo, né, para quem trabalha aqui, que não teve uma história fora da Imprimax na comunicação visual, talvez não tenha essa noção. Mas eu até brinco assim nos bate-papos dos outros podcasts que, pelo tempo que eu tenho de comunicação visual, eu lembro que antes de trabalhar na Imprimax, eu trabalhava com Imprimax. Sim. Então é uma coisa que realmente faz o... certamente, assim, desde os anos 90, você percebe que a Imprimax sempre foi líder, assim, sempre liderou o mercado e... Pô, não chama os diretor de velho não, hein, meu? Não, tô novinho, né? Se chamar... Almir, né? Grande abraço, Almir, viu? Oh, meu. Grande Almir. Feliz ano novo. Ó, não, meu, mas a gente que agradece, agora sem brincadeira, a gente agradece muito. A gente tava tentando, né? Tentamos durante o mês de dezembro até marcar uma data para fazer o podcast. Mas foi complicado. O ano de 2020, de maneira geral, foi muito complicado para todo mundo. Então, assim, todas essas iniciativas mesmo foram pessoais, presenciais, que exigiram essa conversa presencial, ficaram para 2021, né? Pra você ter uma ideia, as feiras do nosso mercado, né? A FESPA, que é no começo do ano, no primeiro semestre, foi cancelada e a Futuriprint, né, que é a antiga Serigrafia Sign, também foi cancelada. Assim, dessa experiência que eu tenho do mercado, isso nunca aconteceu. Nunca. Uma feira foi cancelada. Isso nunca aconteceu assim na nossa geração, né, cara? É um troço muito estranho, né, que afetou tudo. Quem conseguiu se adaptar a esse tempo, né, a toda essa loucura. E eu vejo que vai ter muita coisa mudou mesmo, assim, né, da nossa área, assim, só para comentar rapidinho também, eu percebo, assim, 3 coisas eu percebi bastante, né, primeiro a importância
dos empresários, de modo geral, investir em gestão, né? Porque uma crise como essa aí foi uma crise repentina, assim, né? Ninguém esperava que ia ter uma pandemia, coisa que a gente teve, sei lá, 100 anos atrás e que ia, sabe, mobilizar o mundo como mobilizou, quer dizer, fechou o mundo, na verdade. Daí a importância de a gente ter uma gestão muito boa e também com o pensamento de que pode vir a acontecer uma crise, então você tem que estar preparado para ela, né? Então tem que ter fluxo de caixa, tem que se preparar e tem que investir em gestão, né? Isso é uma coisa que é importante que a gente viu. Tem umas coisas tão bestas assim que... É que quando o mundo está funcionando 100%, o pessoal não dá a devida atenção, né? Mas acho que assim, a gente pensar que no futuro pode acontecer uma crise, que não seja uma crise quer dizer, mundial como essa, mas uma crise no país, uma crise na própria empresa, no próprio segmento. A gente tem que estar preparado para isso, assim, pensar que o futuro talvez não seja assim tão brilhante e tão bom como a gente projeta ser, mas assim, tem que estar preparado para a crise. Acho que isso é uma grande lição. Mas você foi apocalíptico agora, hein? Foi uma trilha sonora de terror agora. É a vibe de 2020, né, cara? Não tem como a gente... Mas fala aí, Luiz, aproveitando esse deixo, conta pra gente o que você faz, cara. Fala um pouquinho da sua história. Da minha história. Tá, então, na verdade, assim, meu background, eu comecei mesmo como gráfico. Eu, na adolescência, formei no Senai, o Teobaldo Diniz, né, que é aquele Senai famoso, na Moca, em São Paulo, né? De tecnologia gráfica. Então, assim, minha formação primeira foi lá, em tecnologia gráfica. No caso, eu me especializei em impressão flexográfica, que é muito voltada para a área de embalagem e tudo mais. E dali, desde então, eu trabalho focado na impressão, de modo geral, né? Já trabalhei em gráfica de embalagem, já de flexografia, de rotoflexo, de flexografia. Trabalhei por 4 anos na associação, né, na PTG, numa área mais burocrática lá, que era a área de normas. E aí em 2015, 2016 eu fui chamado pelo pessoal da revista Publish, que quem é da área gráfica conhece essa revista, para ser o editor técnico da revista, né? Também estavam passando por uma reformulação. Como eu tinha esse background da formação do Senai, mais o tempo todo que eu já tinha trabalhado em gráficas e tudo mais, me chamaram para trabalhar como editor da revista Publish. Até então eu não conhecia a área de comunicação visual, né? O máximo que eu tinha um pouco mais de conhecimento era de serigrafia, que é uma área mais ou menos que é correlata, né? Tem a ver, mas... E quando eu estava trabalhando na Publish, a Holland DG, que é um dos outros grandes players que a gente tem aqui no mercado, né? Porque eles também estão desde ali, né, no começo com plotter de recorte, eles trouxeram muita tecnologia, né? Assim, eu vejo também como um dos pilares assim, do nosso mercado. Nesse mesmo ano que eu estava na Publish, eles me chamaram para cobrir um evento de lançamento, de inauguração de uma fábrica deles lá no Japão. Muito massa. E foi daí que eu conheci, não só, quer dizer, foi o meu primeiro contato com o pessoal da comunicação visual, de impressão de grandes formatos, mas também com o pessoal da Certec. Sim. Que eles também foram, os diretores na época, né, da Certec, foram chamados também para conferir essa inauguração lá no Japão. Explica para o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, o que era a Certec. Era uma editora, mas explica quais eram as revistas que tinham no guarda-chuva deles. Então a Certec, ela foi, acho que, inaugurada nos anos 80 ainda, pelo René. Ele chama Certec porque assim, o Ser, né, SR é de serigrafia, e o Tec de tecnologia, né? Então assim, a ideia era oferecer cursos, da mesma forma que vocês oferecem aqui, cursos de envelopamento e tudo mais. A ideia era dar cursos de serigrafia, né? O René era o cabeça, ele que era o professor, encabeçava esse projeto aí, né? E aí ele, além do curso de serigrafia, ele foi criando outros produtos, né? Outros serviços, e no caso a revista Silkscreen, nos anos 80 mesmo, que foi uma revista completamente dedicada à serigrafia, que acho que inclusive durou uns 30 anos, foi uma revista longeva, né? Com certeza.
então era especializado nessa área nos anos 80 e a coisa foi evoluindo, né? Ele foi dando mais curso, foi falando serigrafia, aí chegou nos anos 90, ele era um cara empreendedor e visionário também, então ele estava antenado, aí ele criou nos anos 90 a revista Sign Sinalização, que era com foco mesmo, né, em comunicação visual, impressão digital, que era muito incipiente ainda ali nos anos 90, né? Mas ele foi um cara que teve visão ali, né? E também nessa mesma época ele criou a feira, né, a Serigrafia Sign. Que hoje é a Future Print. Que hoje é a Future Print. Pra quem tá no ramo... e também eu acho que foi... já foi uma vez, no mínimo, né? Certamente. Ela e a FESP, isso. Certamente, assim, eu acho que, quer dizer, ainda é a maior feira, né, e por muito tempo ela foi a única, né, também. Foi o grande... Eu também acho que ela... A FESP faz o quê? Uns 5 anos que veio pro Brasil. Né? Por aí. 6 anos, né? Por aí. Isso era só Sign. É que é diferente, eu acho, né? Um é mais focado em business, né? E o é bem pra birô, pra empreendedor. Até né? pra quem tá assistindo, até recomendo ele de visitar essa sim. Sim. Porque é uma feira muito legal, cara, muito interessante. E nós estamos lá também. Exatamente, vocês também participaram bastante da feira, né? Então a Certec, ela quer dizer, foi uma empresa pioneira assim, em publicação e também em evento da área de comunicação visual e de serigrafia, né? E em 2011 ela foi vendida para o Grupo Informa, que é quem ainda está com portfólio, né? Hoje quem organiza a Serigrafia Sign, que virou Future Print, é a Informa, né? Que é uma empresa, que acho que, se não me engano, é a maior empresa do mundo de feiras de negócio, é a Informa, porque eles andaram comprando uma série de outras empresas, então ela ampliou muito o portfólio deles aí nesses últimos anos, então tá em boas mãos também, assim. Informa é uma empresa, uma multinacional inglesa super renomada, então espero que esse ano a gente tenha de fato, né, a feira presencial em julho. Tomara que ela tenha a vacina e tudo. Então, é a esperança, né? Enfim. Mas na Sign, até antes de você contar o que você vem fazendo agora, na Sign você estava como editor, é isso? Exatamente. Então aí eu conheci o pessoal da Certec, os diretores, né? Eles eram os filhos do René, no caso, né? O Marcelo e o Eric. E eles estavam representando a Certec, né? A revista Sign Silkscreen, na ocasião lá da inauguração da Holland. Então foi quando eu conheci eles. E nesse momento eles estavam reformulando a equipe editorial deles, né? Na Certec. E eles me convidaram, né? Eu saí da Publish, tava tudo bem na Publish e tal, mas eles me convidaram para sair e montar a equipe, né? Tocar as revistas, a Silkscreen. Você conheceu eles nesse evento? No evento. Na verdade foi assim, o evento foi o divisor de águas, né? Porque foi quando eu conheci a Holland, foi quando eu conheci a impressão digital de grande formato, foi quando eu conheci o pessoal da Certec, porque até então minha área era gráfica. Foi interruptor. Do outro lado do mundo, né? Exatamente. Precisou tomar um jet lag de 24 horas para mudar a chave, né? Para mudar a chavinha. E na verdade eu vejo como dois segmentos muito diferentes, assim, o pessoal do ramo gráfico, né, que trabalha com offset, com flexo, é um pessoal bem diferente do pessoal de comunicação visual, porque eu acho que o mercado, a cabeça do gráfico de maneira geral é uma cabeça mais, vamos dizer, de tecnologia analógica e acho que mais voltado para coisa meio industrial, assim, sabe? Tipo, grandes volumes, exatamente. Ao passo que a comunicação visual é uma coisa que envolve várias, não só a impressão digital, que eu acho que é uma das principais, mas ela envolve uma coisa mais de conceito, mais de projeto, é uma coisa mais de personalização. Eu acho que tem muito mais a ver com serviço, né, do que com indústria mesmo, assim, né? Então, eu não vejo... as pessoas são diferentes, eu acho que tipo, as ideias são diferentes, as tecnologias são diferentes, e eu realmente não consideraria tanto a comunicação visual como gráfica, assim. Para mim é um outro setor, assim, é uma coisa diferente. E quando a gente, por exemplo, fala, por exemplo, em sinalização digital, é outro mundo totalmente diferente, entendeu? Então, que o pessoal tenta pôr tudo no mesmo balaio, mas é um pouco diferenciado. Que, assim, o nicho, né? O cliente final é diferente. É tudo muito diferente, é muito diferente. Eu assim, tem umas tentativas do pessoal do setor de comunicação visual, por exemplo, tá no Teobaldo de Nigres, de estar na BTG, por exemplo, né? Que são assim, bem gráficos. Mas
parece que não desenvolve, assim, porque eu acho que as mentalidades são muito diferentes mesmo, assim, do gráfico com comunicação visual, E o pessoal de comunicação visual é outro. Eu acho que é um pessoal muito mais ligado ao criativo, sabe? À tecnologia, do que efetivamente essa coisa industrial, gráfica, assim, que eu acho que, de uma certa forma, inclusive, está sendo substituído por essas tecnologias mais novas digitais, assim, né? É uma outra mentalidade. Tem de mudar o mindset para essa pegada mais de virou de comunicação visual e impressão digital. E eu acho que essa é a grande questão agora, assim. Até porque tem máquinas de grande formato também que roda em altíssima velocidade, não só para gráfico, né? Não só para comunicação visual, mas para têxtil, por exemplo, né? Sim. A gente roda assim. Mas eu vejo essa onda, assim, tipo, o digital, não só na questão da área, vamos dizer, de impressão, digital de maneira geral, que nem a questão de revista versus com celular, né, o digital versus analógico, isso é uma coisa que para mim já, quer dizer, o mundo já determinou que é o digital, pronto. Revista é um negócio do passado, acabou. Tem tipo aqueles e-books, né, cara? Tem... Como é que chama? O Kindle, né? O Kindle. O Kindle é o da Amazon, né? Que você lê o livro no smartphone. Cara, porque o smartphone tá muito fácil, né? Tá acessível. Até para você buscar uma informação num portal, hoje você tem um smartphone, você busca. Mas assim, é uma coisa que até a gente vai conversar um pouco da importância da mídia especializada, mas uma coisa que eu acharia até legal, assim, a gente até falar um pouquinho agora, que você falou da onde você veio ali, da Publish. Só terminar, né? Então eu fui pra Certec, da Certec eu fui... E o que rolou? Então aí eu toquei as revistas lá, né? Tanto a revista Sign... Até quando que foi lá? Que a gente reformulou muita coisa, assim, inclusive o logo, né? Porque antes era Sign Sinalização, então a gente mudou o logo, mudou o direcionamento editorial, porque a gente deu um caráter muito mais técnico, né? E de tecnologia, porque... É o que o público quer. Se a gente for perguntar o que o público leitor nosso quer, ele não quer ficar... É interessante até ele saber um oba-oba ali e tal. Mas o fundamental, quando você vai perguntar para eles o que um técnico, o que um empresário quer saber, o que ele quer saber? Ele quer saber de novidade, de tecnologia. Então assim, ele vai saber da Imprimax, ele quer saber o que a Imprimax está lançando naquele ano. Então para a área de... Sabe, vocês estão lançando uma nova película para decoração... para automotivo, então que assim, o foco é novidade. As pessoas desse setor adoram novidade. Isso eu também acho que é uma grande diferença para o mercado gráfico, porque assim, a gente tem muita novidade. A gente está sempre produzindo muita coisa nova nesse nosso setor, assim, aqui no Brasil e fora também, né? Porque eu acho que tem essa coisa de você atender esse pessoal criativo que também está sempre procurando novidade, né? Sempre procurando fazer coisas novas. Então, assim, é um setor que o pessoal demanda muita novidade e demanda também essa questão técnica, né? De, tipo assim, usar melhor as ferramentas. Sim. Então, usar melhor uma impressora, usar melhor o vinil. Otimizar tempo, dinheiro e tal. Assim, isso é o básico do que o leitor quer, né? De maneira geral. Quer saber quando vai ter uma feira também para poder ir, fazer um networking, conhecer as tecnologias? Isso também é interessante, ele quer saber. Agora, o Oba-Oba em si também é uma coisa que... é atrativa até um certo ponto, assim, mas o principal são essas duas coisas, novidade e como usar melhor as ferramentas, assim, né? Então, assim, foi esse o nosso linha editorial que a gente estabeleceu depois de pesquisar com os leitores e tudo mais, ver o que eles... Porque a gente também tinha a feira, né? Porque a Certec tinha tantas duas revistas, né, que eram mensais, então a gente batia todo mês ali, inclusive era importante para a feira porque a gente fazia a propaganda da feira, né? Sim. Durante o ano inteiro. Então aqui a gente martelava, a serigrafia saindo vai ser em julho, vai ser em julho, vai ser em julho, vai ser em julho. É hoje, né? Até que um monte de gente... gente às vezes esquece o nome da feira e fala, aquela feira de julho. Porque ficou marcado o mês. E a feira ajudava muito também as revistas, tanto que assim, as nossas maiores edições era de julho, que era aquela que circulava na feira, porque além de a gente ter muito conteúdo, porque a gente falava das novidades que o pessoal, os fornecedores iam levar na feira. Então a gente tinha um volume muito grande de informação e era também quando o pessoal bancava mais, assim, entrava com anúncio. Então você tinha uma revista de 120 páginas, 140 páginas. Qual que era a tiragem da edição de julho? Você lembra? Então, a tiragem era mais ou menos a mesma, acho que eram uns 7 mil exemplares. Só que circulava, né? Circulava a feira inteira, exatamente. Então, assim...
E aí também a gente tinha assim, né? Esse trimestre era bom porque a gente pegava o pré-feira, tinha o pós-feira que a gente fazia uma cobertura também. E aí depois a gente pegava uma rebarba um pouquinho antes ou depois, assim. Então, tipo, esse período, assim, era um período que a gente tinha bastante informação. Era uma coisa bem... dava bastante volume, assim, para as revistas, né? De maio a agosto vai um período bom, assim. Porque de maio a gente já começava a fazer aquela coisa, ó, vai vir a feira, E os players, né, os fornecedores, os expositores já começavam a pensar o que iam levar para a feira. Então, tinha essa dinâmica, assim, né? A gente... era muito atrelada a feira e a revista. Então, tipo, eu era editor de tudo, assim, né? Vamos dizer, era editor tanto das revistas quanto da CETEC de maneira geral, né? Sim, então, sim. E aí eu passei de 2006, que foi quando, né, logo depois da viagem pro Japão lá, né, que a gente conheceu a Holland, porque isso foi 2006. 2006, Japão, foi 2006, Japão. Entrou na CETEC. Aí entrei na CETEC em 2006, inclusive foi a primeira feira que eu participei, foi a de 2006, eu já estava lá. E aí eu saí no finalzinho de 2011, né? Foi 5 anos, cara. 5 anos, praticamente. Foi, então, tipo, deu tempo da gente desenvolver muita coisa, assim, nas revistas, cara. A gente... pegou muita referência também do mercado, né? Você teve contato com parceiros, né? Com os players do mercado, assim. A revista e a feira foram ótimos por isso, porque, na verdade, elas abriram portas, né, para todos os fornecedores, né, assim. Até hoje, inclusive, eu tenho porta aberta para conversar com qualquer fornecedor, assim. Tem até uma coisa de estima mesmo, assim, sabe? Porque quantas reportagens eu não fiz com os fornecedores que na verdade eram as nossas fontes. Então a gente vai fazer uma matéria de vinil, a gente consultava quem? Primax, né? E os concorrentes e tudo mais. Então vocês sempre foram as nossas fontes de informação principal para as revistas. A gente fazia isso todo mês, né? Todo mês a gente estava fazendo reportagem, né? Para abastecer esse mercado. Então a gente ficou muito, muito próximo, assim, né, dos fornecedores de maneira geral. Então, assim, até hoje a gente tem quer dizer, e são 15 anos, né, porque esse trabalho que eu fiz nas revistas, ele seguiu no InfoSign. Na verdade, assim, o que eu desenvolvi nas revistas, eu continuei desenvolvendo no portal, né, porque, assim, só que mudou a plataforma, né. A gente tinha uma plataforma que antes era impressa, que é uma plataforma em revista, que eu adorava fazer revista, é uma coisa que, tipo, é gostoso de fazer, porque envolve um monte de... Você fez até 2011. Até 2011. Aí 2011 foi quando deu esse digitalizou, resolveu... Então, porque 2011 aconteceram muitas coisas, assim, foi um ano atribulado, assim, porque foi um ano que teve a compra da CETEC. A CETEC foi comprada pelo Grupo Informa, que é um grupo multinacional, inglês. Então eles tinham uma filosofia, vamos dizer, muito diferente da CETEC, porque a CETEC era uma empresa familiar, ao passo que a Informa era uma multinacional inglesa, né, de feira, de evento, né. Então, tipo, eles trabalhavam vários outros segmentos, enquanto que a gente lá na Informa, a gente trabalhava basicamente comunicação visual e serigrafia, né. Então, assim, e aí teve uma mudança mesmo de filosofia, tal. Foi uma coisa assim que eu resolvi carreira solo. Sair, mesmo porque também já tinha 5 anos, né? Eu tinha, acho que já desenvolvido tudo que eu tinha que desenvolver de uma certa forma lá dentro, assim, das revistas, né? Então tem uma coisa também de você diferenciar, mudar, até para você também não ficar, né, ali estagnado, né? Você fez mais alguma coisa? E aí também foi um ano que eu fiz uma pós-graduação na SPM de direção editorial. Foi assim, ela nem existe mais, porque quem encabeçava inclusive esse curso era o Roberto Tivita, que era o presidente da Abril. E ele faleceu em 2013, né? 2 anos depois ele faleceu, então, tipo, foi aí que... Até certamente eu fui privilegiado porque eu tive aula, contato direto com ele. Então, e quando a gente fala em indústria de revista aqui no Brasil, o Grupo Abril certamente era o maior, assim, eles eram os caras que sabiam fazer revista, né? Então, assim, já nessa pós-graduação, o pessoal da Abril, né, de mídia de maneira geral, já discutia essa questão do digital.
né? Eles perdiam cada vez mais terreno para o digital, já lá em 2010, 2011, já era uma coisa que eles já era super temerária assim para eles. E falou assim, o que a gente vai fazer? Porque assim, o modelo de negócio das revistas, da mídia impressa, estava super estabelecido, era coisa assim de, sei lá, de 100 anos já existem, né? E o digital não, o digital veio para bagunçar tudo, era uma coisa caótica assim, né? Então assim, como é que você transfere esse modelo de negócio do impresso para o digital? Você não transfere. É outra coisa. Pegar tudo aquilo e transformar num blog. Não, minha revista vai virar um blog. Não era, né? E é difícil monetizar também, porque imagina, você com uma revista, você conseguia monetizar muito. Assim, você vendia uma página inteira, 2 páginas por um valor altíssimo. Hoje, aquele valor de uma página você não consegue monetizar mesmo com um portal grande, entendeu? Assim, é uma outra mentalidade, é um outro conceito completamente diferente, entendeu? Então assim, já era uma coisa que o tempo todo na pós-graduação, todas as mídias, não só a Abril, mas assim, os outros participantes, a Editora Globo, por exemplo, as grandes mídias, né? Já discutiam, já era super temerário, assim, o que vai acontecer, né? Aí eu olhando isso daí, eu falei assim, olha, o caminho é esse. O caminho já é digital, cara. E a gente que é da geração um pouco mais, né? A gente é nativo digital, né? A gente pegou a internet assim no começo, né? Então, que nós somos a última geração das criações, assim, daí a gente criou. Aí veio a internet, a última boom, assim, daí começou a gente cresceu ainda no ambiente, vamos dizer, eletrônico digital, porque tinha videogame também, então a gente ainda pegou também a internet no começo, computador e tal, então assim, pra gente não é estranho isso. Para uma geração atrás já começa a ficar um pouco mais complicado, mas que era a geração desse pessoal que estava discutindo ali a revista, né, no TIV, por exemplo, tal. Então assim, eles não são nativos digitais, então é muito mais complicado para eles, né. E embora eu gostasse muito de fazer revista, porque tem todo, eu falei assim, não, a gente tem que desaprender a fazer revista para aprender a fazer o digital, porque são 2 coisas completamente diferentes, são ambientes diferentes demais. Não é se adaptar, na verdade, é recriar. É recriar. Não reinventar esse instrumento. Assim, você pode usar o background, assim, a bagagem que você tem, mas você tem que aprender muita coisa nova. Né? Então, por exemplo... porque trabalha para quem trabalha com internet, é SEO do Google, a formatação de um bom título para trazer exatamente tráfego. É diferente, né? Então, você tocou num ponto interessante, por exemplo, título. Quando a gente fazia um título na revista, de uma reportagem, a gente criava um título assim, poético, uma coisa assim, sabe, com trocadilhos e tal, para chamar a atenção do leitor para uma coisa que fosse interessante. Então a gente tinha uma coisa criativa em cima do título de uma reportagem, né, eu mesmo vivia criando umas coisas assim, quando eu fazia... Isso a gente não pode fazer só perde na internet. Cara da Polícia Federal que escolhe o nome daquelas ações lá. O cara que escolhe. Exatamente. As operações, né? A Polícia Federal ainda ganha. Cavalos de Troia. Exatamente. Exatamente. Bola de neve, né? Agora, você vai fazer um título de uma reportagem na internet? Não, cara. Você tem que usar as palavras que as pessoas vão buscar no Google. Sim. Você tem que fazer uma pesquisa do que eles pesquisam. É um trabalho totalmente diferente. Um trabalho totalmente diferente. Então você vai ter que ler. Você vai ter que usar. Tá só passando o olho ali e ver que peraí. Você vai ter que usar todas as ferramentas do próprio Google, assim, né? Quer dizer, primeiro você tem que fazer. Qualquer trabalho editorial que você vai fazer, você é dependente do Google. Fato. Porque como é que as pessoas vão chegar no teu site? É pesquisando no Google, ninguém vai... A não ser que você já tenha um site muito antigo, sei lá, por exemplo, como o UOL, que já está estabelecido, as pessoas entram direto lá, né? O tráfego direto. Mas quando ainda não está estabelecido, você tem essa dependência do Google. Então, o usuário não faz a busca com palavras poéticas, né? Ele não entra lá e faz um versinho no Google, né? Ele vai procurar o quê? Ele usa palavras mais objetivas, né? Então, é vinil, cast e tal. Então a gente precisa criar, por exemplo, um título das reportagens que contenham essas palavras-chave, né? Que são as palavras usadas
os buscadores no Google, né? É isso que dá relevância, porque a gente tipo, depende dessa mecânica do Google para ser mais lindo, né? Para ter mais audiência, para ser mais achado, né? Porque é um buscador e a gente quer ser achado, na verdade, né? Então, para ser achado, a gente precisa, vamos dizer, jogar o jogo do Google, né? Que é exatamente essa coisa do SEO aí, né? Então, a gente tem que criar todo um texto com base nesse SEO, que é muito diferente da revista. Na revista, a nossa preocupação é o quê? A nossa preocupação é tipo fisgar a atenção do leitor, porque o leitor ele vai pegar a revista, quer dizer, ele não necessariamente, às vezes ele a revista que ele recebeu, ela está disputando atenção com outras várias revistas, não necessariamente só do nosso segmento. Exato. Então começa assim, pela capa ser atrativa, né? Então assim, a nossa disputa é mais uma disputa com outras, talvez outras revistas ou com outras mídias, pela atenção do leitor, né? É diferente, você vê que a mecânica é diferente Total, é um pensamento totalmente. Então assim, a gente precisa criar uma capa que chame a atenção do leitor, a gente precisa criar depois títulos e reportagens e fotos e tudo mais que criem também, chame a atenção do leitor, né? Então tipo, por isso que a gente cria os títulos bacanas, assim, que sejam criativos e tudo mais, e fala assim, opa, o que é isso que ele está falando, né? Ou fotos, enfim, box. Então a gente tem uma série de recursos típicos da revista, né? Que a gente lança a mão para poder exatamente puxar, angariar a atenção do leitor. Que é diferente do portal, né? Exatamente, do digital de uma maneira geral. O que a gente tem que fazer é criar essa mecânica para a gente ser melhor achado, né? Quando o leitor for lá buscar alguma coisa no Google. Uma coisa que eu até vejo, assim, que aí tem até a ver com a próxima pergunta, né? Não só a InfoSign, mas principalmente a InfoSign no nosso segmento aqui no Brasil, é que vocês funcionam como um funil mesmo, né? Que nem a gente até falou em algum momento, não sei se foi na pré-entrevista, mas a questão da curadoria, né? Porque você tem muita informação, não só Brasil, você faz também, né? Lá fora, você puxa informação. É porque o nosso setor é um setor, vamos dizer, globalizado, né? Sim. Porque a gente conta com fornecedores que são multinacionais, né? Multinacionais do Japão, multinacionais dos Estados Unidos, europeias, mesmo na América Latina. Então, e mesmo as nossas fábricas aqui, elas fornecem para fora também, né? Então, assim, nosso setor é um setor internacional, né? Então, é mais do que óbvio procurar informações que estejam circulando lá fora, nem que seja assim, mesmo que elas não sejam adaptáveis, quer dizer, quando a gente fala de uma tecnologia que seja só específica para eles, mas vem também a coisa da curiosidade, de saber o que eles estão fazendo lá fora também. Né? Então é uma coisa de atualizar, de saber o que também o mundo está fazendo, né? Não ficar só olhando para o nosso umbigo aqui, né? Então assim, é olhar para cá e olhar para fora também para ver se a gente saber o que eles estão fazendo, mas para ter ideias também, né? Às vezes de saber se é interessante ou não trazer aquela tecnologia para cá, se é adaptável, se pode ser um diferencial. Então, de fato, o que aconteceu é que o InfoSign é uma continuação, só que no digital, num outro formato do trabalho que a gente fazia na revista Sign. A gente tinha uma missão muito clara na revista Sign, que depois passou para o InfoSign, que assim, a gente abasteceu o mercado de comunicação visual e de impressão digital de informação. E essa informação é aquela informação apurada, né, esmerada, principalmente sobre a tecnologia técnica. Né? De novo, retomando aquela coisa que acho que eu já cheguei a falar, ou a gente comentou, de que assim, o que os leitores querem. Os leitores da Sign queriam e os nossos leitores do InfoSign querem. É saber de novidades tecnológicas. Assim como eles querem também saber como usar melhor essas ferramentas, né? Tirar proveito Ganhar dessa... dinheiro com isso. Exatamente. Porque a gente está lidando B2B, né? Business to business. Então é fornecedoras, fábrica, empresa como vocês para empresas. Tem informações que de fato vão agregar, vão ser relevantes mesmo. Tipo, você pode me ensinar, você pode tirar um proveito. É a tal da relevância. Então é fazer um conteúdo de relevância. O que é a relevância para esse público? São as novidades e como usar melhor essas tecnologias, esses instrumentos. Né? Às vezes uma fofoquinha aqui ou ali para saber o que uma empresa está fazendo, tal. Dar uma esquentada, fazer um oba-oba, fazer uma entrevista também, porque também tem um lado de humanizar, né? Porque quando a gente fala muito de tecnologia, porque assim, mas quem usa essa tecnologia? Tem que ter case, tem que ter história de sucesso. Exatamente, então você tem que falar de humanos também, né, cara? Sim. Então assim,
das pessoas que usam essas tecnologias, né? Quem está por trás, isso também é importante a gente também fazer, né? Que não é a tecnologia pela tecnologia, né? A gente não é, vamos dizer, tecnocrata que fala assim, não, né? Os robôs e as máquinas é que mandam. Ciborgues, não, três ciborgues aqui. Então, não, mas uma coisa que eu queria saber a sua opinião, porque eu vejo muita importância em ter portais assim, portal como porque existem pessoas e pessoas. Por exemplo, tem aquela pessoa que busca informação muitas vezes nas redes sociais, que é um baita numa informação, como fala? É jogo rápido, o cara tá lá no feed, lá do Instagram, o cara tá passando informação, mas é uma coisa descartável. Esse era até o termo, é descartável. Já se o cara ele quer realmente informação relevante, com embasamento, etc., o cara vai buscar nesses portais como a InfoSign. Como você até enxerga, isso daí era uma coisa até que não estava na pauta das perguntas, mas acho que tem a ver. Como que a gente, né, pode tentar também, não sei se você tem uma ideia para isso, mas como trazer essa galera para buscar informação mais relevante nesses portais, ao invés de só consumir. Porque até um exemplo que eu estava falando em algum momento, a Holland lança um novo equipamento, aí na InfoSign você vai falar todo um release da história, por exemplo, a Holland lançou um equipamento assim assado, nessa tecnologia. Informação confiável, né? Confiável. E já no Instagram, no Facebook, o cara põe lá, a Holland lançou equipamento novo, saiba mais. Só que às vezes o cara não vai atrás. É difícil, né, prender esse tipo de público. Mas talvez nem seja não, na verdade... É um gatilho, na verdade. Não é gatilho, é fazer o povo enxergar que talvez eles tenham que buscar informação completa, né? Confiável, né? Confiável. Então, esse é um pouco do que a gente está vivendo de maneira geral nos dias de hoje, né? Porque assim, o que a gente percebe muito é fake news. Tem muita fake news aí, tipo, espalhada a rodo. Que é exatamente essa coisa das mídias sociais e tal. E aí você vê que são textos, maioria das vezes, mal escritos, né? Sem fundamento nenhum, sem fonte nenhuma, sem base nenhuma. Que você, tipo, você lê uma frase, sabe, sem coerência, sem nada. Você fala assim, cara, é uma óbvia fake news ali, né? Então, assim, esses sites, esses portais, a ideia é que assim, você tem uma curadoria, você tem gente por trás fazendo, você tem gente por trás que conhece do mercado, tem gente que trabalha no mercado, né? No meu caso, eu tenho 15 anos já de mercado, então já é uma bagagem. Então, tem gente que, tipo, quer dizer, tem todo um trabalho por trás aqui, né? É muito diferente de uma fake news, né? Que qualquer um pode pegar e sair espalhando como se fosse uma verdade. Não, ali tem um trabalho muito sério de curadoria da informação. Foi avaliado notícia, foi avaliado junto às vezes o fabricante? Sim, a gente sempre... a tecnologia. Exatamente, a gente recebe a informação direto da fonte. Né? Então, tipo, é direto daqueles que desenvolvem a tecnologia. A Primax mesmo passa muita matéria. Sim, né? Primax tem lançamento. Exatamente. Por causa disso, porque a gente sabe que lá, quem tem interesse, o cara vai chegar até lá e vai ter a informação completa e confiável. Né? Então, é esse trabalho mesmo de curadoria, de você, da gente ir direto na fonte, né, saber diretamente dessa fonte, ou aqui do país, ou fora mesmo, então a gente, né, e aí faz esse trabalho de curadoria e de adaptação na linguagem também, né, então assim, a informação chega de um jeito da Imprimax pra gente, mas de uma outra fornecedora chega de outro jeito, com uma outra linguagem e tal, eles trabalham diferente, então tem que unificar. A gente tem que unificar, exatamente, a gente funciona como se fosse um núcleo, né? A gente, tipo, agrega todas essas informações e empacota de um jeito, passa pelo nosso crivo e a gente empacota de um jeito que seja coerente, né? E que tenha uma linguagem fácil, acessível, objetiva para as pessoas que estão entrando ali. A gente faz esse trabalho assim de ser o mais simples, mais claro possível. Sim. A gente se esmera o máximo possível, porque as pessoas estão lá para se informar, né? E também não querem que seja uma coisa demorada, né? Eles querem saber, se informar, pegar. A gente tem que pensar assim, como que funciona a mecânica do buscador, das pessoas que buscam. É exatamente isso. Eu entro lá, saco meu celular, eu tô com uma dúvida com alguma coisa, eu quero saber de alguma coisa, saco meu celular, dou 3, 4 palavras, vai entrar lá, né? O Google vai dar aquelas matérias que ele acha mais relevante. Ele entra lá numa matéria, duas que aparecerem ali no primeiro lugar. Né? Dificilmente a gente vai para a segunda página do buscador. Por isso que a gente tem que trabalhar para ter relevância, para já aparecer na primeira. Então o buscador vai lá, o leitor pega, entra
numa ou duas dessas reportagens, se ele já na primeira for uma coisa completa, né, que tipo já dê para ele a informação que ele quer, ele já larga, já toca, segue a vida. Segue a vida. Então assim, a gente tem que pensar como que funciona a dinâmica do leitor, né? Porque quando a gente fazia a revista, a dinâmica do leitor era uma, que nem a gente tinha que se esmerar para chamar a atenção dele, para ele pegar a revista, ler a revista, ficar lá no texto. Então a gente tinha todo esse trabalho. Agora no caso do digital, não, a gente tem que tipo se esmerar em ser fácil e rápido e dar aquela informação precisa também, né? Então assim, quer saber como é fabricado o vinilcast ou vinil calandrado. Então assim, a gente tem que colocar todas essas palavrinhas lá, preparar um texto com todas essas palavrinhas e explicar do jeito mais rápido, fácil e objetivo possível, pra gente não ficar, porque se for difícil, o que ele faz? Ele sai dali. E ele não volta mais. Se ele acha que é difícil aquele portal, se ele entra, por exemplo, no InfoSign e acha que está difícil para ele, não estou falando do leigo, porque o leigo provavelmente vai achar difícil, por quê? Porque é uma coisa segmentada. Então assim, não adianta, o leigo não sabe o que é uma cabeça de impressão, por exemplo, né? O que é uma impressora de grande formato, às vezes não sabe nem o que é o vinil, mas ele pode também se informar, assim, né? Ele pode ser um leigo curioso, ele pode entrar, mas assim, se as pessoas entram e for difícil, ela sai e não entra mais. Então a gente tem que tipo, trabalhar e fazer esse trabalho de curadoria, de dar informação que é uma informação precisa, mas ao mesmo tempo é fácil e objetiva, clara, né? Então esse que é a mecânica do digital, né? E tem isso, assim, a gente faz um trabalho já de 8 anos no InfoSign. O InfoSign foi fundado no finalzinho, a gente inaugurou ele em novembro de 2012. Então, de novo, porque em 2011 eu saí lá bem no finalzinho eu saí da Informa. Eu fiquei alguns meses trabalhando como coordenador de conteúdo do Super Downloads. O pessoal mais antigo vai lembrar o que é o Super Downloads. Você que já baixou vários vírus no seu computador. Exato. Que é uma experiência completamente digital, né? Era um site já bem, assim, em 2011 ele já tinha acho que uns 10 anos já de... Era um site antigo, assim, para internet, né? E digital, puramente digital, nascendo digital, né? Para essa coisa de download e tal. Então, trabalhei alguns meses lá, mas em paralelo eu já estava desenvolvendo o InfoSign, né? É que na verdade ali também foi uma experiência que é agregadora, assim, né? Dessa coisa do conteúdo digital. E eu já ia preparando, né? O InfoSign, ele veio alguns 6, 7 meses até preparar a plataforma já totalmente pensada para ser o digital. Se não era para ser cartão de visita de revista, não, era para ser um portal digital e que fosse digital sempre, né? E acho que no começo a gente até saía perdendo um pouco para as revistas, porque ainda o mercado de maneira geral, né, Você chegou a apanhar assim com isso? Porque assim, você... Fisicamente? Não, porque assim, uma coisa é você consumir, porque nesse mesmo tempo você já deveria consumir alguma coisa na internet. Então, entrar em sites e Facebook, sei lá, nem sei. Não, em termos de produzir, foi 2012 já, então, mas em termos de produção de conteúdo não, porque eu continuei. Não, conteúdo, mas se adaptar a todo esse mundo diferente. Então, eu tive que vender a ideia, né? Sim, tudo isso. Fazer todo um layout. Sim, isso sim, porque isso de novo eu tive que ser agradável a quem vai procurar mesmo. Então, se sua página não for agradável. Não, exatamente, também tem essa coisa da usabilidade, né? Com isso ou pelo fato de você já estar na web, inserido? Então, exatamente, assim, juntou um monte de coisa, né? A experiência que eu já tinha tido mesmo com a própria Certec, né? Porque a gente tinha já alguma coisa de experiência digital na época, mais a pós-graduação, que a gente também tratava muito disso, e a base do Super Downloads, mas eu também fui estudar usabilidade, por exemplo, exatamente para assim, criar um ambiente que fosse bom para leitura, né? Para o cara querer continuar lá consumindo matéria. Tem um livro que chama Não Me Faça Pensar, que foi tipo um livro de cabeceira da época, assim, porque é exatamente isso, assim, a gente tem que criar um site que as pessoas não tenham dificuldade, não precisam tipo pensar que estão ali, o que ela vai fazer, tem que ser uma coisa intuitiva.
e fácil. Então assim, você tem que entrar ali e as informações têm que estar ordenadas de uma maneira que a pessoa sabe, né? Hoje a gente vive Seja fácil. UX, né? Que é uma experiência do usuário mesmo. Então se o cara não tem uma experiência legal nos primeiros segundos ali, Ele larga. Tem a questão até do botão, às vezes, né? Sim. Tipo, user experience, né? Tipo, é uma coisa muito... Que é o que os portais estão tendo de a gente tem que ser o mais fácil possível sempre pro leitor, né? Não pode criar dificuldade. Por que o Google deu certo? Porque é tipo uma caixinha, é simples. Por que a Apple faz tanto sucesso? Porque é simples de você mexer, né? O design é muito simples, tudo isso é... Então assim, a gente tem que facilitar o máximo possível quando a gente está nesse ambiente. Já tinha que facilitar na revista também. Não pode ser uma coisa... Tem muita gente que confunde, por exemplo, texto difícil com texto bem escrito, e não é. Tipo, o texto bem escrito é aquele que é simples e as pessoas entendem. E para isso você inclusive usa a técnica, tá? Tem gente que estuda redação, estuda a maneira de você escrever de uma maneira da melhor forma possível, simples e objetiva, para as pessoas absorverem aquilo. Então quando você pega um texto que fica muito difícil, que você tem que ler e reler, tem alguma coisa errada. o problema não é você que é burro, é o texto que está mal escrito, é diferente. Então assim, quem deveria ter esmerado mais, trabalhado mais no texto é o redator. Ainda bem que você falou isso. Agora eu me sinto até mais leve. Mais inteligente. Muito mais inteligente agora. Não, claro que tem alguns textos assim, mas sei lá, você vai pegar um texto filosófico, uma coisa ou mesmo mais técnica, que tipo, você pode ter dificuldade porque ele vai usar uma série de termos ou terminologia que é específico da área. Você vai pegar um texto jurídico, quer dizer, você tem toda aquela, né, Sim, o léxico da área e tudo mais, mas tem muito advogado que não sabe escrever. Você fala assim, cara, peraí. Por isso tem assistente. Por isso Você fala assim, peraí, eu li 3, 4, 5 vezes e não estou entendendo. Lê você, aí o cara pega, lê e nem ele também entende. Então, peraí, o problema é o texto que está mal escrito, pega e refaz. Então assim, na revista a gente tinha isso também, a gente pegava, tinha gente concorrente que falava assim, nossa, vocês ficam muito tempo dentro da redação, vocês não saem, que não sei o que lá. Pô, a gente ficava dentro da redação porque a gente tinha esse trabalho de se esmerar em cima do texto, cara. A gente, não era assim, a gente pegava e já saía, escrevia, não, você tem um trabalho de busca na fonte, de pergunta, de entrevista, de processar aquela informação, de escrever, de redigir, simplificar mais. De simplificar e de tirar e de sempre deixar melhor para o leitor. Menos é mais, né? Menos é mais. Então, tipo, é um trabalho que demandava esse trabalho, entendeu? Tipo, a gente ficava debruçado em cima das coisas. Então, mas até desculpa eu querer cortar aqui, mas até uma das perguntas aqui, né? Uhum. Porque você traz muito conteúdo de portais internacionais, que tem empresas, claro, multinacionais, que divulgam nesses portais e você traz essa informação. Uhum. Por essa bagagem, cara, fala um pouquinho. O que você vê de novidades no mercado de adesivo, cara? Porque o nosso cliente aí utiliza bastante. O que você trouxe de informação lá da gringa, lá de outros portais que você acha relevante? Uma coisa que a gente tem acompanhado e não é tão recente assim, tá? Eu acho que já é um movimento que já vem de alguns anos para cá. Quando a gente fala de substrato de mídias, né, de maneira geral, é que a gente tem, além de uma pluralidade maior, né, tipo uma variação maior de mídias, né, exatamente porque a tecnologia de impressão digital tem evoluído também para imprimir uma quantidade cada vez maior de superfícies e tudo mais. Então, assim, além de existir essa expansão de mídias e de materiais, o que eu vejo também é essa questão sustentável, assim, né, sobretudo as fabricantes europeias, elas têm investido mais nessa coisa do sustentável, do reciclável, do verde, né? Porque a gente percebe que na Europa existem restrições muito maiores, assim, em termos de uso de mídias, né? Em função dessa questão ecológica mesmo, né? Assim, você tem uma legislação muito mais forte, mais ferrenha, mais rigorosa em relação a isso. Então, lá eles buscaram mais alternativas, né, sustentáveis, assim. Então, e quando a gente fala de película, o que eu percebo, assim, ainda não é uma coisa estabelecida
consolidada. Eu vejo que é uma coisa que ainda tá andando, assim, em alguns casos bem incipiente também. De você ter essas películas que são películas sustentáveis, né? Recicláveis, que não tem o PVC, por exemplo, PVC né? free, né? Que o pessoal... Exatamente, o PVC free. Então, assim, eu vejo que já tem desenvolvimentos nessa área, assim, né? Quer dizer, para esse tipo de produto lá fora. Não digo que está muito estabelecido. É como aconteceu, por exemplo, com a questão da lona, que é um produto com base em PVC. Sim. Então você vê que assim, lá fora não se usa mais lona. Né? Eu digo lá fora, sobretudo Europa, né? Então assim, já foi dispensado, porque a lona a gente sabe que é um material muito difícil de ser reciclado, né? O máximo que você, quer dizer, faz um reaproveitamento da lona, ou tipo aquela lona que era um outdoor, tipo o pessoal usa para fazer barraco de favela. Uhum. O pessoal utiliza de... tem umas reutilizações assim, enfim, mas assim, você reciclar a lona é super difícil, né? Porque a lona é o quê? É uma trama de tecido com uma película de PVC grudada. Para você desgrudar uma coisa da outra é um dinheirão. Então, o que você faz com a lona? Você descarta, ela fica quanto tempo para... que ela não é aqui, biodegradável, né? Por exemplo, aqui na Imprimax, até pelo 14.000, e a gente conversou em algum momento aí, até por causa dessa certificação, a gente teve de se comprometer e fazer parte de reciclagem. Então, hoje em dia, os batoques, por exemplo, dos nossos materiais são feitos com a reciclagem do PVC. Por causa desse problema mesmo, porque às vezes até o próprio cliente não tem como fazer, onde ele vai descartar. A gente tem até algumas ações de descarte consciente, mas enfim, é um negócio difícil. E com certeza, acredito que as empresas aí nos próximos anos vão ter que migrar para isso, né? Esse é uma tendência, né? Lá fora mais acentuada, mas acho que também vai ser uma tendência no Brasil, assim, de modo geral, a gente tem mais essa preocupação com o meio ambiente, com poluição, com descarte, com reciclagem. Então as mídias caminham para atender mais, né, esse tipo de demanda, assim, né, de tendência. Então assim, o caso da lona é que a gente percebe que assim, existe uma substituição quase integral da lona pelo tecido lá fora, né? Esse foi um dos motivos da sublimação ter crescido tanto, né? Cresceu bastante. Porque eu lembro assim, quando a sublimação foi lançada, ela era um patinho feio, assim, né? Tipo, tinha um outro fornecedor que tinha lá meio encostado e falava, a gente imprime tecido também, mas assim, tecido... Tem umas cor lavada. Qualidade ainda baixa e tal, e de repente, cara, assim, nesses últimos anos, 3, 4 anos, a sublimação cresceu de um jeito muito grande, assim, ela cresceu mesmo. Exatamente porque essa demanda pelo tecido também cresceu bastante, dentro da comunicação visual também, mas essa personalização de roupa, vestuário, mas dentro da comunicação visual também essa demanda por tecido cresceu e as máquinas começaram a imprimir melhor também, né? A dar qualidades muito maiores, resultados melhores em saída e tal. Então, quer dizer, e isso mostra bem essa coisa da sustentabilidade, né? Porque a gente deixou de usar lona, está cada vez mais deixando de usar lona para usar cada vez mais tecido. E você percebe mesmo que hoje em dia você tem muito mais tecido, banner, por exemplo, de tecido do que de lona. Você começa a perceber já esse movimento. É que não foi um movimento tão forte ou tão abrupto como foi lá fora, assim, né? Tipo, lá fora realmente já a lona foi descartada e... Aqui acontece bastante na questão de homologação, né? Quando você vai homologar, por exemplo, num banco, uma rede de bancos, etc., às vezes os caras solicitam isso. Não é mais lona, é tecido. O pessoal tenta fechar com empresas, com fornecedores que têm certificação. Exatamente. O pessoal está tentando mesmo trazer... Então, esses clientes finais aí que são multinacionais, né, que já tem essa determinação, essa diretriz de fora, eles acabam puxando essa questão aqui no Brasil, né? Uma P&G, uma Johnson, alguma coisa do tipo. Exatamente. Sim. As grandes varejistas, né? Faz uma pergunta aí, Tom. Na verdade, eu vou passar para as três dicas de ouro já ou ainda não? Não, cara. Aqui, ó. Cara, as novidades, você está falando sobre mídias, né? Claro. Eu já ia acabar fazendo a pergunta, cara. Mas tudo bem. Eu gosto quando você pergunta, fica mais bonito.
Você estava falando sobre mídias, tá, os tipos de mídias. E impressora, cara? Assim, como que vem se comportando a evolução das impressoras? Né? O que tem de novidade no mercado agora? Outra pergunta aqui, né? Eu ia fazer se você me interromper. Mano. Você está falando de impressora de grande formato, né? Pronto. As informações que você tem desse mercado internacional sobre impressoras, agora você vai responder sobre as impressoras. Mas como que funciona? Você está sempre ali procurando, a galera te liga também e fala, cara, vai acontecer isso. Existe essa troca de informação? Então, tem duas... Tem mais ou menos o patamar da influência, do que ele faz. Então procura, porque às vezes a pessoa pensa, o cara tem que ficar correndo atrás. Não, às vezes o negócio é tão legal que as pessoas procuram ele, exatamente. Então, a ideia é exatamente essa, a gente ser um facilitador, né? Sim. E ser um núcleo de informação. A gente está ali no meio do caminho entre os geradores dessa informação, né? Os desenvolvedores da tecnologia, que são os fabricantes, os fornecedores, os desenvolvedores, enfim, de software, de mídia, de impressora, de gravadora laser. Então, se a gente for pensar na cadeia, a gente tem então os players, né, os fornecedores e fabricantes numa ponta, os usuários dessa tecnologia, que são as gráficas, os birôs, os signmakers, as estamparias, e você tem os clientes que consomem a impressão, né? Que aí você pode ter desde do cliente final mesmo, né, do usuário. A gente, por exemplo, pode ser um cliente que a gente pode comprar um vinil, né, impresso para colocar na nossa casa, e até uma grande varejista, né? Então, se a gente for pensar, onde está o InfoSanet? O InfoSanet está entre os desenvolvedores de tecnologia, né, os fabricantes de tecnologia. A gente recebe informação direta deles e a gente é um intermediário dessas informações tanto para o signmaker, né? Então a gente é uma empresa de B2B, quanto para o usuário final, porque o usuário final pode ter uma curiosidade de saber também como funciona, né? Interessante, é bastante interessante para o fabricante mesmo, para vocês, vamos ter um lançamento legal. Exatamente, é isso que acontece, assim, se tem, tipo, os fabricantes do Brasil, né, como o caso da Imprimax, vocês são fábrica aqui do Brasil, então vocês entram direto em contato comigo já falando assim, Luiz, a gente está aí com uma série de lançamentos para 2021, né? Então a gente vai lançar 10 adesivos diferentes durante um ano e tal. A gente vai dar curso, a gente vai participar de feira e tal. Então, tipo, vocês já trazem esse monte de informação e já passam diretamente pra gente. E a gente vai, então, vamos dizer, a gente empacota essas informações, né? Passa para o nosso crivo e a gente começa a fazer a publicação para o nosso público, né? E a gente dispara, a gente mostra isso tanto pelo portal, mas a gente também tem a newsletter, tem as nossas redes sociais, então a gente é uma ponte, assim, na verdade, né? E a gente não recebe informação, a gente basicamente recebe informação de todo mundo, né? Todos os fornecedores, como a gente já é já estabelecido, né? Tipo, já tem 8 anos, então, tipo, inclusive se vocês quiserem saber o que o fornecedor, o histórico do fornecedor, por exemplo, nesses últimos 8 anos, você entra lá e pesquisa que você vai ver, então, assim, quero saber das máquinas da EFI. Então vamos fazer assim, cara, vamos ver aqui, agora chegamos na pergunta. Fala sobre as novidades pra gente. O que você tem visto aí? Então, em 2021, por incrível que seja, em 2020, desculpa, né? Que é o ano passado, né? Os fornecedores não deixaram de fazer lançamento, viu? Porque eu acho que eles já estavam com uma coisa planejada. Pode as feiras, mas... Porque para você fazer um lançamento, você tem que ter todo um planejamento prévio, né? Tipo, você não pega, desenvolve uma máquina e... os fornecedores de modo geral, os fabricantes de impressoras de modo geral, eles já estavam com a coisa planejada para 2020, né? E aí depois a pandemia explodiu. Mas eles não deixaram de fazer os lançamentos, né? Então, assim, o que eu percebo é aquela coisa da evolução própria da tecnologia de impressão digital, jato de tinta, né? Que é fazer mais com menos. Então, assim, a gente percebe que, assim, mesmo que ele dê um passinho, quer dizer, seja um passinho, mesmo assim, a máquina que ele vai lançar, a gente vai perceber que, assim, ela vai fazer mais, né? Ela vai imprimir melhor, ela vai fazer com mais resolução, ela vai fazer com mais velocidade, ela vai imprimir mais substratos, né? Vai ter mais versatilidade, vai ser mais produtiva, enfim, vai ser mais rápida, usando menos recurso de tinta, menos recurso de
energia elétrica, menos recurso de água, enfim. Então assim, a gente percebe que a evolução das impressoras digitais, de modo geral, é essa, assim, né? Tipo, se a gente fizer uma comparação de uma impressora 20 anos atrás, né, ou quando essas primeiras máquinas começaram a chegar no mercado, com os lançamentos que a gente teve em 2020, você vai ver que a máquina de 2020 faz muito mais, né, imprime muito mais substrato, é muito mais produtiva, dá uma qualidade muito maior do que a máquina, sei lá, do começo dos 2000. Por mais que estava tudo esquisito em 2020, não parou de ter lançamento. Aí não parou. Como que foi apresentado mesmo? Então, como a gente em você falou da HP, que teve algumas ações, né? Então, claro que assim, né? Pra quem tá acompanhando aí no site, a gente vai deixar no final aí, até o site da InfoSign, vai encontrar essas novidades lá. Mas até fala um pouquinho, cara, o que você... Então, aí foi a importância do digital, né? Porque eles não puderam fazer eventos presenciais em função da pandemia. Sim. Não puderam participar de feira porque as feiras nem sequer rolaram, né? Tipo, a FESPA aqui não teve, a Futuripint não teve. A Drupa, que é a maior feira de impressão do mundo, eles cancelaram também, né? Então, tipo, foi no mundo inteiro que não teve feira. Assim. E também não puderam fazer evento presencial, né? Por causa da pandemia. Então, assim, como é que eles se viraram? Porque eles tinham que continuar também, né? Sim. Embora eles fizeram eventos o quê? Virtuais. Então eles criaram feiras virtuais da própria fabricante, né? Então, por exemplo, a HP criou um site específico para divulgar a tecnologia látex e as impressoras e os lançamentos látex desse ano. E todas as grandes fornecedoras fizeram isso, eles fizeram eventos virtuais, eles montaram eventos virtuais para demonstrar os lançamentos, a tecnologia deles, né? Com lives, com o uso das mídias sociais e também com o uso das próprias mídias, né, digitais para fazer essa divulgação também, né, como é o caso, por exemplo, do InfoSign. A gente não deixou de dar nenhuma notícia, né, ano passado. Então a gente, por exemplo, eu fiz a compilação das postagens mais lidas do ano passado. Assim, no nosso top 10, umas 7 pelo menos a gente ainda eram assuntos relacionados ao Covid. Quer dizer, a gente não falou da pandemia em si porque também não é da nossa missão, nosso direcionamento. Mas a gente falou assim, como as empresas podiam se virar nesse momento complicado, assim, porque a gente teve aquele baque inicial, né? Tipo, um monte de empresa fechando, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. De uma certa maneira, muitas empresas sobreviveram porque são fornecedores de serviços essenciais, né? Tipo, sinalizam o mercado, sinalizam o hospital. Exatamente, a sinalização é usada é um tipo de fornecedor para quê? Para mercado, para farmácia e tal. Então assim, as empresas que tipo forneciam para esse segmento, né? Ok, mas tem muitas empresas que tipo sobreviviam com o quê? Fornecendo material pro comércio não essencial. E aí, como é que faz? Então tomaram um baque, mas assim, a gente percebeu que criou uma oportunidade única também, né? Que é exatamente essa comunicação visual de distanciamento social, que até então não existia, né? Não tinha um motivo para isso, né? Então, tipo, aqueles painéis de acrílico, de proteção. Foi, né? Então gráficos de piso que a gente chama, né? Com os vinis no chão para demarcar distanciamento. E teve empresas assim que tipo estouraram o faturamento, não só aqui no Brasil, mas fora, assim, tem um monte de case de birô que tipo você conseguiu estourou dessa alavancada, dessa questão de ter que fazer sinalizações, distanciamento. Eu acho que a gente tomou um belo de um baque, assim, lá no março, abril, quando a coisa veio, a gente teve, né, não sabia exatamente o que era a doença, né, e a gente teve que, tipo, se trancar mesmo em casa e ficou só o serviço essencial. A gente sentiu o baque, falou assim, e aí, por quanto tempo eu vou deixar minha empresa fechada, né, quando é que eu vou poder voltar a trabalhar, quando é que isso tudo vai acabar? Então acho que ali, nesses primeiros meses, a gente levou um baque forte, né, e teve... E depois acho que a coisa foi se acalmando ali, né, a gente viu que no caso da comunicação visual a gente tinha muito a oferecer para os serviços essenciais mesmo, e a gente foi percebendo que
a comunicação visual era uma coisa fundamental, assim. Parece que talvez, quer dizer, isso eu acho que é uma coisa de a gente até fazer uma avaliação, de criar uma estima pelo nosso segmento, assim, cara, pelo que a gente faz, porque a gente fica achando isso que é só uma coisa acessória para vender, mas não, nesse caso a comunicação visual ela teve um fim nobre, muito nobre, aliás, né? Que, tipo, no final das contas foi salvar vidas mesmo, né? Porque a ideia da comunicação visual, quer dizer, ela foi aplicada em quê? Sobretudo em duas linhas, do distanciamento social, né? E também da orientação também, né? Principalmente da orientação. Da orientação para higienização, né? Display de álcool display, gel. exatamente. Nossa, teve vários. Vários, né? Você vê que eu pergunto porque a gente fez entrevista com envelopadores, né? O pessoal que aplica. Sim. E aí eu sempre perguntei, cara, como que foi durante a pandemia? Muitos deles disseram, cara, a gente não parou. Não parou. E seguiu, ficou trabalhando durante esse tempo. Então, teve esse primeiro momento que você teve o baque, e aí depois quando percebeu que dava para oferecer esse tipo de serviço, porque tinha que vir do Cinemaker oferecer isso, porque às vezes o cliente final não sabia que existia essa possibilidade, né, de que o vinil pode ser colocado no chão também e servir de parâmetro para distanciamento social, que você pode colorir displays, né, montar displays específicos para o álcool em gel, né, para o dispensador de higienização de mão, que você pode criar banner, que você pode criar peças de comunicação visual variadas para quê? Para orientação, né, de higienização, de distanciamento social. Então, assim, a comunicação visual não serviu só para a questão, né, de acessório para vender uma marca ou um produto, ela serviu mesmo com um fim nobre, assim, de orientativo, educacional, né, para um momento complicado como o nosso, assim. Então, tipo, indiretamente ou talvez diretamente, a comunicação visual tenha salvado muita gente, nesse momento de pandemia. Então, eu acho que é uma coisa interessante de a gente pensar, porque ela serve também para um fim nobre, assim, né? Uma coisa que até, antes de se dar continuidade, mas uma coisa que é legal é que quando visita aí algumas lojas, alguma coisa, você vê, tipo, por exemplo, esse adesivo de sinalização de distanciamento social. Ele é colocado, por exemplo, em fila de caixa. Sim. E você vê que as pessoas respeitam, né? Sim, a pessoa exatamente. até pisa em cima, assim, né? Bem na posição, no distanciamento. E talvez se não tivesse aquela sinalização, tava uma grudada na outra. Sim. Literalmente, então... E transmitindo, né, o coronavírus, então é isso que eu tô falando. Esse foi um fim nobre da comunicação visual mesmo, de ajudar a evitar gente contaminada, assim, né, diminuir gente contaminada. Então, teve... E junto com isso também pode ter vindo... Na Inglaterra fizeram uma pesquisa que mostrou que, assim, as pessoas tinham muito mais confiança de entrar numa loja se ela tivesse com comunicação visual de distanciamento. Então, as pessoas evitavam de entrar em lojas, em mercados e tudo mais, que não tinham essa comunicação visual determinando, né, essa sinalização determinando onde ficar direitinho e tudo mais. O pessoal achava que aquela loja que não tinha sinalização não estava se preocupando, talvez. Exato, isso também. Isso também. Então, se aquela loja não está sinalizada, eles não estão se preocupando com isso, então não vão entrar porque pode ser um risco muito maior de eu me contaminar lá. Agora, ali eles têm preocupação, porque inclusive eles estão sinalizando dessa forma. Então, assim, quem conseguiu entender isso daí, aproveitar, olha, conseguiu tirar um proveito de um ano difícil e ruim como 2020, porque você vendeu um tipo de serviço que até então é específico para isso, né? Tipo, não existia, né? E, assim, é uma coisa criada em função do momento da pandemia, né? Então, essa coisa do distanciamento social, e junto com a informação do distanciamento ou das orientações de higienização, você podia também vender sua marca lá, né? Tipo, sim, agregar aquilo à tua marca. Ó, nossa marca está preocupada com você, está preocupada com o teu bem-estar, está preocupada em você não se contaminar, então a gente está tomando conta de você. Então, assim, você vê que foi ainda, né, um serviço que pode ser colocado em qualquer ambiente, não é só no serviço essencial, aí é fundamental você ter, sim, esse tipo de... Mas em qualquer lugar que tenha um mínimo de aglomeração, que tenha a fila, uma aglomeração, qualquer lugar, qualquer ambiente, você pode agregar uma comunicação visual como essa, né, de gráficos de piso, de banner, de displays e tudo mais. Então, assim,
ela serviu para um fim muito nobre, assim, né, nesse momento de pandemia, e também foi um tipo de serviço que salvou muita empresa também, né? De empresa que realmente ia fechar. Exatamente. Não, e eu não estou falando só no Brasil, eu estou falando que isso também foi fora. Assim, tem empresas aí da Inglaterra, dos Estados Unidos, que eles, estouraram o faturamento porque foram fornecedores, por exemplo, do metrô de Londres. Imagina você fazer pegar aquele monte de estação e colar vinil de distanciamento social em todas elas, cara. Ele teve que produzir muito vinil, imprimir muito vinil. Então assim, o cara estourou de vender. E tem cases também de empresas pequenas, assim, do interior. Não só que... eu entrevistei birôs, por exemplo, em Varginha, que assim, ele fez um monte de display dispensador de álcool em gel, mais um monte, assim, a ser mais. Aqui em São Paulo também, eu fiz vários cases de birôs que, sim, veja bem, a comunicação visual não servia só para loja, para ambientes vamos dizer, de varejo, de compra e venda, de comércio. Esse tipo de informação, né, orientativa, também foi aplicado dentro dos escritórios. As empresas voltavam a funcionar respeitando, exatamente, toda sinalizada. Então assim, era o banheiro sinalizado, o escritório sinalizado, era a cozinha sinalizada, a mesa sinalizada, né? Então assim, as empresas também, né, compraram esses serviços para fazer essa sinalização nos escritórios, né? Então daí foi mais uma oportunidade, né? Porque até então os escritórios não tinham isso. Não, era mais decoração corporativa. Exatamente, agora não, agora eu podia fazer móvel, podia fazer placa, podia fazer gráfico de piso, sabe? Às vezes a pessoa envelopa uma superfície para facilitar a limpeza, né? Até por causa da biossegurança. Não, quem soube aproveitar foi um momento único, assim, porque realmente deu para oferecer para todas as empresas de modo geral, mas sobretudo o comércio e as empresas voltando a trabalhar, né? Porque a gente teve um momento de lockdown e tudo mais, mas as empresas tinham que voltar, as empresas voltaram a trabalhar, quer dizer, na verdade permaneceram, só que dentro de casa, né? Mas mas teve esse movimento de voltar, e quando teve o movimento de voltar, elas tinham que estar preparadas. E a maneira como eles se prepararam era exatamente usando a comunicação visual, né? Orientativa, né? E fala um pouquinho, cara, da questão das tecnologias de impressão, que nem eu comentei, né? Foi lançado muita coisa nesses últimos anos, mas o que você tem visto? Porque tem muita gente que acompanha, né? As publicações em Primax, o podcast do Adesivo, etc. E o pessoal às vezes não teve como, até por causa que não teve feira, ela não conseguiu aproveitar e acompanhar o que os fornecedores botaram no mercado. Uhum. Pode elencar algumas aí, não tem problema de falar de marca, pode falar, até porque as marcas são todas parceiras nossas. Assim. Então, na verdade, assim, de novo, né, voltando para aquele nosso top 10 lá das postagens mais lidas, as principais foram, quer dizer, as mais lidas foram exatamente a comunicação visual para tempos de pandemia. Então, as pessoas buscaram se informar em como desenvolver esses projetos específicos de distanciamento social para a pandemia, enfim. Né? Então, esses aí foram os conteúdos mais lidos assim de longe. E aí, depois a gente teve as postagens mesmo de lançamento, né? Sobretudo de impressoras, por incrível que pareça, quer dizer, de novo, essas fabricantes, elas têm todo um planejamento, né? Antes de lançar uma impressora. Então, eles já estavam planejando colocar novas máquinas em 2020, né? Nas feiras e tudo mais. Então, por exemplo, a Epson, ela fez mesmo no comecinho do ano passado, acho que em fevereiro, ela fez um evento lá na sede dela, em Alphaville, para fazer o lançamento do showroom de tecido, né? Têxtil. E ali eles apresentaram as soluções têxteis, né, da Epson e tal. E foi quando eu perguntei, vocês também vão lançar a impressora UV? Porque era a única coisa que faltava no portfólio da Epson, né? E eles falaram assim, a gente vai lançar ainda esse ano, né? Então era o começo de 2020, antes de estourar a pandemia, né? Então, tipo,
E eles de fato lançaram lá fora. Então assim, a Epson lançou uma impressora UV, lançou também uma tecnologia de resina. A HP também, né, trouxe aqui para o Brasil uma impressora híbrida, látex híbrida, né, porque até então ela tinha látex para flexíveis, mas agora ela lançou uma híbrida também para impressão direta em rígidos, né. E as outras fornecedoras também continuaram a lançar Mimac, Holland, todas elas não deixaram de ter algum lançamento, alguma novidade assim, por exemplo, em tecnologia de UV, né? Eles estão apostando não só na tecnologia UV de grande formato, mas assim, de larguras maiores, mas também de larguras menores, assim, de UV de entrada, que a gente chama, né, de 1,60 m, por exemplo, que são UVs mais acessíveis e para realmente para substituir o solvente, né, para já começar a ser realmente compensatório você ter um UV em vez de uma solvente. E também impressoras desktop para impressão de objetos, né, então assim começou a ter uma variação assim, né, de tipos, né, não é só para aquele grande formato tradicional, mas assim, em formatos diferentes, para atender também mais personalizado também, cada vez mais personalizados. Então, de maneira geral, e a gente na verdade assim agora acho que em 2021 é que o mercado vai realmente começar a absorver essas tecnologias assim que foram realmente lançadas, não deixaram de ter esse movimento em 2020, né? E aí essas tecnologias aí, de novo, que fazem mais e melhor, né? No fundo elas fazem isso, custando menos, né? Sim. Com mais benefícios, com mais vantagens, né? Elas vão começar a ser absorvidas agora em 2021, né? Então a gente vai ter essa coisa que estava reprimida, eu acredito, né, que ficou reprimida em 2020, a gente vai começar a absorver agora em 2021. Né? 2021 tem que ser um ano bom, né, cara? Que olha. E na verdade um outro movimento também que que ficou assim também bem evidente nessa questão, na pandemia, quer dizer, eu vi 3 coisas, né, na questão da pandemia. Primeiro aquilo que eu já falei da questão da gestão, né? Então a gente percebeu que é muito importante, tipo, o empresário realmente pensar e ter uma gestão que preveja crises, né? Para realmente não quebrar e tudo mais. E aí, o segundo ponto também esse que eu já falei sobre a importância que tem a comunicação visual, né? Que é uma importância que ficou muito evidente, né, na pandemia, né? E o terceiro, eu acho que uma tendência que aí tem a ver com a tecnologia é a digitalização, né? Então a gente percebeu que, de modo geral, né, a gente se digitalizou. Não digo nem só no nosso segmento, né, da impressão digital, da comunicação visual, mas todo mundo ficou mais em casa, e para ficar mais em casa você teve que se digitalizar. Quem não estava inteirado com o lance da internet e tudo, acabou ficando. Não teve como. Se você quisesse ver alguém, conversar com alguém para se sentir mais próximo, vídeo, então se você já não tinha esse tabu todo isso, se você queria vender alguma coisa, teve que passar pela internet também. 2020 foi um ano ruim, um ano que ajudou a inserir todo mundo, em vez na era digital. Foi um divisor de águas assim para essa questão, porque eu vejo, por exemplo, banco, né? Tô tirando um outro exemplo agora. Eu, por exemplo, só uso o banco digital agora. Eu tive que instalar o aplicativo do banco. Eu só achei que eu ia escapar disso. Na verdade, eu já utilizava há muito tempo, mas... É o que acontece no nosso setor também, assim, é que assim, de novo, a gente já usa uma tecnologia digital, né? A gente está falando de impressora digital. Mas assim, de maneira geral, os birôs, Animex, todo mundo teve que se digitalizar mais ainda, de estar muito mais presente na internet, porque a gente aumentou muito, por exemplo, o e-commerce, né? Tipo, que a gente deixou de ir pro... Aumentou de uma maneira tão absurda. Então hoje você faz compra pelo... Exatamente. Você não precisa sair da sua casa para fazer compra. Mas a gente engordou, Tom. A gente não. A gente não. Mas é real. Foi um ano ruim, né? Por questões do vírus e tudo mais. Mas para a internet foi um ano de explosão total. Assim, quase todo mundo que não estava lá agora está. E as pessoas estão começando a criar e aumentar cada vez mais as possibilidades dentro daquilo e enxergando, tipo assim, o futuro
futuro. As novas possibilidades. E as empresas tiveram que se digitalizar mais, então tipo ter e-commerce, né, tipo, criar uma loja virtual, mesmo os sign-makers assim, você tem solução para isso, eles tiveram que estar mais na internet, porque para vender os produtos deles. É muito doido, assim, você teve feira virtual. Sim, todas elas apresentaram essas. A Mimac, acho que a Mimac USA, se não me engano, ela fez uma feira. Fez. Então, a HP aqui no Brasil fez também, fez né? isso para apresentar a nova híbrida deles aqui no Brasil. Né? Todos eles fizeram, a Agfa é um exemplo desses, todos eles fizeram. Assim, quem utilizou dessas tecnologias para poder fazer reuniões, apresentações, eu acho muito difícil voltar, cara. Total. Sabe, tipo, vamos fazer tal coisa, X coisa, então assim, até mesmo na questão de custos. Sim. Porque acabou sendo muito mais em conta você fazer uma feira. É um processo que você não volta atrás. Tipo, uma vez que você estabeleceu. Você faz um meeting da sua empresa de lançamento, por exemplo, online. Todo mundo, cada um no seu devido estado. É mais confortável, mais barato, mais prático. Às vezes você consegue reunir mais gente ainda. Mais gente. Então, assim, além dessa questão das impressoras, tem a questão dos softwares, né? Sim, a digitalização também. É isso. Então, assim, as máquinas funcionam com software, né? Então hoje em dia, não existe mais só a solução do software para rodar a impressora. Você tem a solução muito mais completa, que assim, você consegue remotamente saber tudo o que está acontecendo lá na sua fábrica. Ou seja, de casa, você monitora, você não precisa ir lá até o birô, até a fábrica. Da tua casa você está monitorando tudo o que está acontecendo, que é exatamente essa coisa do home office também, né? Então você tem softwares que permitem esse gerenciamento remoto do que está acontecendo na produção, né? Você tem software, na verdade assim, isso é uma coisa que eu percebi também, né, de 2021, que os desenvolvedores de software, mesmo de impressoras digitais, eles estão vendendo um pacote, uma solução muito mais completa, assim, né, de aplicativos, assim. Então, tipo, é o aplicativo de gerenciamento de cor, é o aplicativo de RIP, é o aplicativo que faz o monitoramento de toda a impressão, né, quer dizer, da fábrica inteira. Então ele sabe qual o job que está para entrar, o job que está na pré-impressão, o job que está ali na impressão, o outro que está no acabamento, o outro que já está em expedição. Então assim, ele consegue já saber me mandar para o cliente, tal trabalho vai estar em tal dia, né, porque precisa passar por assim, assado, deu gargalo aqui, deu gargalo lá. Então tipo, essas ferramentas de software eles já dão uma noção muito boa assim do que está acontecendo tudo ali, né? Então, e também tem a ver com a digitalização. Você vê que tipo cada vez mais também você tem os softwares que avançam nesse sentido, né? Que já fazem toda essa amarração com o e-commerce, né? E que também já tem toda essa coisa do gerenciamento de cor, enfim. Então, e como o nosso setor, né, usa tecnologia digital, eu acho que isso também não é um grande problema de adaptação. Assim, a gente já está acostumado com isso, né? Assim, as impressoras já estão cada vez mais incorporando isso junto com esse software, assim, mas já é uma solução. É difícil hoje, eu acho que cada vez mais os fornecedores eles não falam mais assim da impressora, da máquina ou do software, eles falam em solução, né? Porque tipo, é uma solução mesmo de aplicativos e de máquinas, né? De ferramental, de software e hardware, né? Eu não lembro exatamente qual, não lembro se era HP, qual que era, mas eu lembro que tinha até isso daí mesmo, era já meio que embutido no próprio RIP da máquina, o lance de você poder acompanhar pelo celular, ou você saber. Pelo celular você consegue já saber tudo que a máquina está fazendo. Assim, tipo, E é uma forma do cara conseguir acompanhar, porque realmente muitas empresas enxugaram equipe, não teve jeito. Mas é uma forma também de otimizar, né, cara? Sim, exatamente. A ideia é automatizar e otimizar, né? É fazer mais por menos de novo. É uma ferramenta que vai te permitir, infelizmente, vamos dizer assim, diminuir a sua mão de obra, porque você tem já uma ferramenta que faz a função de 3, 4 pessoas. Ela especializa por um lado, mas ela elimina pelo outro. Tem um cara especializado em criar e monitorar aquilo, mas ela... Mas isso é uma coisa que o mercado, os profissionais têm que entender, que eles têm que evoluir também, né, cara? Não tem jeito. Indiferente do mercado, tem que evoluir, não tem jeito. Ô Luiz, assim, a gente sempre faz essa brincadeira aí. Chegou ao grande jogo. Então,
Porque assim, a gente conversou bastante, você também tem esse know-how de já conhece várias empresas e tal. E a gente sempre pede 3 dicas pro profissional do ramo. Então, por exemplo, assim, tenta pensar em 3 dicas, que nem você falou esse esquema aí do cara se preparar para possíveis... pensa em 3 dicas para você passar para eles e explica um pouquinho o porquê, cara. Eu acho que agora para 2021, acho não. Seria muito salutar para todo mundo a gente ter um certo entusiasmo, assim, né? Porque a gente passou um ano muito difícil, complicado. 2020 foi um negócio que extremamente marcante. Eu não sei até quanto que a gente vai sofrer as consequências dele, assim, porque é uma coisa que é muito impactante, assim, quando você está lidando com doença, com gente morrendo, e gente próxima, né? Essas notícias horrorosas o tempo todo. Então, mas tem uma luz no fim do túnel, assim, você já vê, tipo, já tem milhões e milhões no mundo sendo vacinados, a gente tem as vacinas aí saindo e tal, né? Então, entusiasmo e otimismo. Então acho que assim, tem muita coisa que ficou reprimida, muita coisa que tipo, ficou marcada, assim, né? Perdas muito grandes, assim, porque eu vejo, a gente perdeu, a economia perdeu de modo geral. Foi um ano meio que perdido, né? Tirando essas questões que a gente conversou. Foi um ano cancelado. Então assim, eu acho. E aí como a gente tem, vamos dizer, uma luz no fim do túnel aí aparecendo as vacinas e tudo mais, né? A ciência, né? Você vê que a ciência é uma coisa que é um fator desse nosso entusiasmo, inclusive, né? Porque você vê que eles desenvolveram uma vacina muito rápido, assim, né? Em termos de... Tá acontecendo. Tá acontecendo. Então, assim, você percebe que a gente está também no patamar, assim, de avanço científico, tecnológico, que também a gente trabalha com uma área de tecnologia, né? Então, você percebe, assim, que, né, vamos confiar mais aí na tecnologia, vamos confiar mais na ciência. A gente está num patamar já bem avançado disso, inclusive, né? Quer dizer, a gente vive disso, inclusive, né? Então, assim, tipo, olha um pouco disso aí e fala assim, olha, realmente a gente tem instrumento, né? A gente tem uma luz no fim do túnel. E assim, tem um otimismo, né? Um entusiasmo de que assim, a gente vai fazer diferente esse ano, assim, vai ser um ano construtivo, assim, né? Que a gente pode recuperar aquilo que a gente perdeu, quer dizer, a gente aprendeu tudo o que aconteceu em 2020, mas trazer esse entusiasmo de construir alguma coisa, né? Tipo, com essas lições todas ali. Então, assim, eu acho que é fundamental, assim, ter esse otimismo, esse entusiasmo por 2021. Assim, de que a coisa vai mudar e a gente vai sair disso. Mas são assim. 3, hein, meu? Não pode narrar aí. Esse é um, né? É um. Eu acho que o outro é exatamente isso, a gente ficar cada vez mais antenado nessas soluções que a gente... tecnológicas, assim, porque elas vêm para ajudar, para melhorar, né, de uma maneira geral. Digo agora no nosso setor mesmo, né? Continuar acompanhando, aí usar o InfoSign para isso, né? Sim, acompanhar o que está rolando. Usem a InfoSign. Sempre se atualizar, porque é um setor muito dinâmico. O nosso setor é muito dinâmico, né? É aquela coisa, a gente tem tecnologia sendo desenvolvida toda hora no mundo, aqui no Brasil. Então, assim, acompanhar isso é muito fundamental também, né? Acho que ficar de perto, acompanhar não só o que está acontecendo de novidade, mas como também usar melhor, né? Isso. Porque às vezes, de novo, você tá com essa coisa, essa atualização de perto, que você consegue ter essas ideias únicas, né? E tipo, sair na frente e desenvolver, por exemplo, esses projetos de comunicação visual na pandemia. Então, tipo, o empresário que ficou ligado nisso daí e diz assim, olha, putz, eu posso oferecer isso. E começou a oferecer isso antes das aberturas todas. Esse cara, ele conseguiu monetizar. Esse cara conseguiu ali falar, olha, ele podia pegar e falar assim, olha, estamos fechados, mas vai ter uma hora que você vai abrir, conta comigo, porque eu tenho solução para a sua abertura ser mais segura, porque eu posso te oferecer assim. Então, mas o cara que fez isso, ele teve que estar ali antenado, atualizado, acompanhando. Então, eu acho que também não pode ser diferente agora em 2021. Dica 2. Dia 3, para fechar, aí ele fala, coloca limão no leite, né? Dica 3. Fazer um doce de uma leite. Dica muito boa, que a dica 3 é 2 copos de água para 1 de arroz. Arroz com açúcar.
Eu acho que volta também na questão da gestão, né? A gente também, tipo, se preocupar mais, focar mais naquilo que a gente faz de melhor, assim, né? Esses dias aí eu tava lendo a biografia do Elon Musk, né? Que virou o homem mais rico do mundo. E ele trabalha com o quê? Com tecnologia, né? E ele é um cara simples, se você for ver assim, ele é um nerd, um super nerd que tem muita visão, né? E ele pensa mesmo no futuro. Ele falou assim, olha, uma das coisas que me faz levantar todo dia e trabalhar como eu trabalho é que eu quero que tenha um futuro melhor pra gente, pra humanidade de maneira geral. Então o que eu desenvolvo é pra gente ter um futuro melhor. Então acho que tem a ver com a coisa do entusiasmo também, né? Sim. Mas acho que assim, a gente tem que olhar, né, fazer... E também perguntaram para ele assim, como é que você gasta o seu tempo? Né? Ele falou assim, 80% do meu tempo eu não fico em mídia, eu não fico, embora apareça, né, esse tipo de coisa, mas 80% do meu tempo eu fico concentrado em engenharia e design, tipo, desenvolver melhor os meus produtos, né? Então é isso, tipo, a gente se concentrar naquilo que é o nosso, aquilo que a gente faz de bom e de melhor, para também projetar e fazer um futuro melhor, assim, né? Eu acho que a grande lição do Musk, né, do cara que é o mais rico do mundo, e desenvolve superprodutos, né, que são carros sustentáveis e que são foguetes, que ele só quer chegar em Marte, assim, tipo, ele é o cara, ele fala assim, eu quero morrer em Marte, eu quero que meu corpo... Então assim, você vê que ele tem uma visão de futuro, assim, e ele tem uma visão de futuro boa, assim, ele fala assim, a gente só se preocupa, a gente levanta e só se preocupa com o problema. Eu quero que o nosso futuro não seja só isso, a gente tenha soluções, né? Tipo, eu trabalho para dar soluções, né? Pra gente chegar em soluções. Então acho que é um pouco isso, a gente tem que trabalhar para dar solução, assim, também, né? Então, e a gente consegue, a gente tem muita ferramenta para isso, né? Ficar antenado nas novidades, né? Exatamente. E tirar proveito. Muito bom. Só complementando uma coisa que você tinha falado lá no começo sobre o cara da comunicação visual, a comunicação visual ela tem que ser inovadora, porque é um mercado que está sempre, né, lá na frente, então se não é inovador, acho que fica para trás, vai ficando. Concorrência engole. Cara, faz uma pergunta, fala agora. Não, na verdade é que a gente já chegou no final. Eu sei, é porque você que sempre fala os contatos, né? Eu não tô querendo roubar a sua pergunta. Não, cara. O Kleber ultimamente ele tá assim, cara. Eu tô quietinho. Tá comendo as perguntas, olha só. Por isso que eu tô gordo. Por isso que eu engordei, né? Tô comendo pergunta. Não, mas, ô Luiz, pra quem quer conhecer mais do trabalho da InfoSign, passa aí o contato do site. É simples, InfoSign. Pode ser, na verdade o primeiro registro que eu comprei foi .net.br, né? Porque o .com estava numa empresa meio obscura lá de informática, que eu não consegui entrar em contato para comprar nem nada. Dark Web. Uma Dark Web esquisita, então quando eu lancei era infosign.net.br, mas aí depois o .com.br caiu em... Liberou, eu também comprei, então é infosign.com.br ou .net.br, que você já vai cair lá. Com todas as notícias. Com todas as notícias, mas ou se você quiser mesmo fazer ir pelo Google, né? Porque assim, do nosso público, que dá ali umas 180, 170 pessoas, visitantes únicos no ano, uns 90%, acho que mais até, chega no site pela busca orgânica do Google. Depois aí você tem 5, 6% de tráfego direto, e aí tem as redes sociais, e em redes sociais a gente é meio... Redes sociais também. A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, né, então, Twitter. Mas Twitter a gente tava, mas também o Twitter é uma coisa que... Eu vejo que muita gente tem um Twitter, cara. Agora o Trump chorou agora. O Trump, por exemplo. Chorou agora, ele no Twitter. Caiu uma lágrima, né? Mas o Google mesmo, acho que é a nossa grande ferramenta, então, quer dizer, é o grande ponto. Mas aí é o infosign.com.br ou... o infosign.net.br, net.br, infosign.com.br ou infosign.net.br. Ou faz uma busca lá orgânica e provavelmente se usar umas palavrinhas também, né? O cara aposta nos dados do Google, né? Eu sou o primeiro
primeiro, né? Eu sou o exato. primeiro, tá certo. Não, porque é assim como que o nosso leitor mais entra, assim, pela busca do Google mesmo. Então, Você viu, né? Esse é um profissional seguro, ele então por ali. pode procurar que eu tô lá no primeiro. Não, e a gente tem muito material já, né? Porque a gente tem 8 anos, então, e pensa, tendo uma postagem por dia, na média, às vezes mais, então a gente já estourou, a gente já tem mais de 3 mil postagens, assim, que ficam lá. Se você quiser fazer uma busca do que a gente publicou em 2012, em 2013... Da Imprimax, por exemplo. Tá tudo lá. Se você quiser saber o portfólio da empresa... Aí que teve uma vez eu tive um contato curioso com um técnico novo da Mimac. Ele tinha acabado de entrar, era técnico mesmo, né? Aí a gente tava no evento, a gente foi conversar com ele, ou ele veio abordar a gente, enfim, não lembro. Aí eu me apresentei como InfoSign, né? E ele falou assim: nossa, eu usei muito o seu site para me informar sobre a Mimac antes de entrar na Mimac. Então, assim, eu achei curioso porque ele provavelmente também usou o site da Mimac para se atualizar, mas ele entrou também no InfoSign para saber tudo o que a Mimac estava fazendo nesses últimos anos. Que foi atualizado. Por ele saber, então, assim... É um grande canal de investigação. Então você quer saber tudo que aconteceu ali nos últimos anos. FBI da comunicação visual e comunicação digital. Porque fica, né? O conteúdo vai ficando, então a gente vai armazenando. Isso também é uma coisa de criar. Porque tem o que a gente chama de conteúdo quente e frio, né? O quente é aquela coisa de lançamento, serve ali para aquele momento. O frio é um artigo técnico. Então, tipo, um artigo técnico de adesivação que a gente fez 5 anos atrás ainda é válido, né? Sim. E ele fica lá. Então, ele serve ainda como formação ali. Então... Convidar a galera aí para acessar o site dele aí. Luizão, agradecer, cara. Obrigado a vocês aqui. Você que Obrigado demais, quer saber valeu, sobre cara. outras empresas concorrentes da sua... Tá lá também. Tá lá também. Não, tá todas as marcas de impressão, de adesivo, tá tudo na InfoSign. Valeu, Tom, mais uma vez aí. Tamo junto. Mais um Valeu, podcast. Tom. Muito Podcast obrigado. 15. Começando. Lembrando, né? Começando o ano, cara. Né, cara? Começamos bem. É isso aí. Lembrando que, toda quarta-feira, live nos nossos canais das redes sociais. Toda quinta-feira, podcast do adesivo. Toda sexta-feira tem informação de instrução técnica por vídeo. Segunda-feira tem atualização no blog. Terça-feira tem café com leite às 6 da tarde. E um pãozinho Pullman. Gostei do tema. Sim, mas só aqui no departamento. Só aqui no departamento. Só no departamento. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam. Valeu, obrigado. Valeu todo Tamo mundo. junto. Quinta-feira a gente tá de volta aí. É nóis. Grande abraço. Valeu. Valeu.